Olá, vamos lá para nossas ciências de hoje? Bom, hoje tá cheio de vídeo, né, gente? Olha só, em ciências a gente vai pegar uma parte agora falando sobre alimentação, tá? A alimentação é um processo importantíssimo para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Nós vamos observar que a alimentação não é simplesmente a gente encher a barriga, né? Ou quando ela ronca, não é simplesmente eu comer aquela coisa gostosa que eu gosto, ou aquela coisa ruim que minha mãe me faz comer porque diz que é importante. Não é isso. A alimentação, ela é importante para toda a nossa vida, tá? A alimentação, na verdade, aquele alimento que nós ingerimos, ele é muito grande. Então, a nossa alimentação, né, passa por todo um processo dentro do nosso corpo até chegar em todas as partes do nosso corpo, todas as células do nosso corpo, tá? Então, nós falamos sobre células a semana passada, retrasada, falamos que elas também se alimentam, que elas são importantes, né, no nosso corpo, que nós somos formados por trilhões de células, né? E são os nossos tijolinhos, né? Quando que a gente vê uma casa? Quando a gente vê todos os tijolinhos uns em cima dos outros, né? E aí a gente consegue observar a casa de longe. E nós? Nós somos formados por muitas células. E aí o que acontece? Como é que eu vejo o outro? Eu vejo porque eu consigo enxergar o todo, não é isso? E a alimentação, ela é importante para cada célula. Cada célula do nosso corpo precisa se alimentar e precisa respirar. Por isso, a importância, né? E a gente vai ver nas aulas mais para frente a digestão, né? Que acontece dentro do nosso corpo. E vamos ver também falando depois sobre a respiração. Bom, mas vamos para a nossa aula de hoje, não é isso? Então, nós vamos falar sobre alimentação, tá ok? Então, o número 1 é para assistir o vídeo, né? Alimentação nesse link aqui, tá? 2, todos nós precisamos comer, porque isso é essencial à vida. Os alimentos que comemos são transformados em nutrientes para que o nosso corpo funcione bem. Os alimentos são a fonte de energia. Por isso, para nos mantermos saudáveis, devemos tentar ter uma alimentação equilibrada. Quando falta algum nutriente, nosso organismo funciona mal e nós ficamos doentes. Então, a introdução da aula de hoje é essa. Nós vamos precisar do nosso livro, tá? Alimentos e Nutrientes, nas páginas 90, 91, 94, 96, 97, 98, 102, 113 e 106, do livro Buriti Mais Ciência, tá? É Ciência. Volume 5 da Editora Moderna, tá? Então, olha lá. Já você tirou aqui, tá? Então, aqui vai estar falando sobre o que é importante na alimentação. Então, para se manter vivo, crescer com saúde e ter energia, o corpo humano precisa de nutrientes. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são aproveitadas pelo organismo, essenciais para o seu funcionamento e necessários para o crescimento e manutenção de suas estruturas. Né? Quem são os nutrientes? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os minerais e as vitaminas. Então, aqui, né, no seu livro de ciências, na página 90, você vai ver lá, falando o que são os lipídios. Né? Eles fornecem energia, são importantes na manutenção da temperatura do corpo e na formação de novas células. Tá? Os lipídios são gordura. Exemplos de alimentos ricos em gorduras, né, e lipídios são o azeite, óleo de soja e o abacate. Tá certo? Depois, as hortaliças e as frutas contêm grandes quantidades de vitaminas e minerais necessários para que o organismo funcione bem, além de ajudar na prevenção de doenças. Olha a importância aqui das frutas, gente, dos minerais, das hortaliças, dos verdinhos. Esses alimentos também contêm fibras que não são considerados nutrientes, mas são muito importantes, pois garantem o bom funcionamento dos intestinos, tá? Então, se alguém aí tem intestino preso, né, é importantíssimo comer esses alimentos, porque eles contêm fibras e ajudam no processo, né, da digestão, tá bom? Do intestino. A água é indispensável para o funcionamento do corpo, por isso ter uma alimentação saudável também inclui beber água, tá? Mas aqui a água não vai ter vitamina, lipídios, proteínas e carboidratos, mas ela é essencial na nossa alimentação, tá?
Os carboidratos são as principais fontes de energia para as atividades do dia a dia. Podem ser encontrados em maior quantidade nos alimentos como arroz, pães, macarrão e batata, tá? Então, esses alimentos também são importantes, só que não juntos, né, gente? Já imaginou um prato somente com essas coisas? Vocês já pensaram? A quantidade de carboidrato, né? A fonte de energia, aí você não gasta energia, ela vai ficar acumulada na forma de gordura. Isso que acontece com a gente. Quando a gente come demais, né? Tem uma alimentação rica em carboidratos e em lipídios, principalmente, né? Nos dois. O que vai acontecer? Se você tem uma rotina bastante movimentada, você vai gastar essa energia. A energia que você não gasta, ela fica acumulada na forma de gordura. E é por isso que às vezes a gente fica meio passando do peso, tá? E temos também as proteínas, que fornecem principalmente material necessário para o crescimento do corpo e formação de novas células. Podem ser encontradas em maior quantidade nos alimentos como feijão, olha a importância de comer feijão, carne, frango e ovos, ok? Então, com essa página, você vai dar conta de grande parte das atividades de hoje, tá bom? Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. O que é o ato de comer? É muito mais do que ingerir nutrientes, não é só encher a barriga, foi o que eu falei. É um momento da nossa rotina em que nos alimentamos e convivemos com outras pessoas. É importante que o ato de comer seja agradável, ocorra em horários regulares, em locais apropriados, de preferência na companhia dos familiares ou colegas. Os hábitos alimentares fazem parte da identidade de um povo, sendo transmitidos de geração em geração. Por isso, o que é considerado comida pode variar muito, dependendo da cultura. Então, aqui no Brasil, em alguns lugares, né, o pessoal come a farofa de formiga, né? Então, essa farofa, além da formiga, né, ela tem a farinha de mandioca, óleo, né, e os temperos, tá? Aí alguns falam assim, credo, que nojo, eca, né? Mas para quem gosta, para quem tá acostumado a comer essa farofa de formiga, muito nutritivo, por sinal, né, é muito importante, para eles é uma delícia, tem gente que adora. Eu nunca comi, porém, acho que eu não tenho coragem, mas respeito profundamente quem gosta, tá certo? Vocês vão ver no textinho falando do cérebro de macaco, né? Que muitas vezes, lá na China, né, naqueles países lá, eles têm o costume, né, de comer, né, os cérebros lá dos animais, né? E no caso da China, de macaco. Em outros lugares, vocês vão ver que eles comem cérebro de porco, do cordeiro, do carneiro, né? O que não é muito comum aqui, não é isso? Bom, as atividades que estão aqui não precisam fazer. Vão fazer as atividades da folhinha que a tia Lúcia mandou, né? Que infelizmente, com essa história da pandemia, a tia Lúcia não tem muito tempo com vocês. Então, precisa aproveitar ao máximo, né? Para que vocês entendam. Mas isso aqui vocês sabem fazer, né? Por que os ovos, o feijão e a carne são importantes para o nosso corpo? Aí vocês olham aqui, as proteínas, olha os ovos, feijão e carne, as proteínas. Por quê? Porque faz com que o corpo, né, a gente cresça, contribui para a formação de novas células. Depois, o óleo de milho, o azeite, a manteiga. Nossa, vamos ver o que é isso, são os lipídios, olha lá. Para que eles são importantes? Porque fornecem energia, né, importância da manutenção da temperatura do corpo, formação de novas células também. E assim vocês podem fazer, por um crescimento individual mesmo, tá? Mas a tia Lúcia não pediu para fazer. Faz se quiser, né? Liste, né? Escreva 3 alimentos que você come todos os dias, né? Em quais nutrientes eles são ricos. E alimentação balanceada? Será que é comer demais? Vamos ver. Uma alimentação balanceada é aquela que contém os nutrientes necessários em quantidades adequadas às necessidades de cada indivíduo. Gente, cada um tem as suas necessidades energéticas, cada um tem as suas necessidades alimentares, né? Então, por isso que quando a gente vai na nutricionista, ela passa um cardápio pra gente. Aí o povo quer passar o cardápio de um pro outro. Não pode, gente. Aí, às vezes, um gasta mais energia, tem uma vida mais corrida, o outro é mais sedentário, fica mais calmo, mais quieto, sentado, não gasta tanto. Então, isso vai mudando de acordo com o hábito, de acordo com a pessoa, né? Então, por isso que a gente não pode pegar a receita do outro, né? Não pode pegar o cardápio, né, do outro. Vamos lá, então? O que são alimentos in natura? São os alimentos, né, direto da natureza.
Então, aqui, ó, a gente tá vendo os alimentos in natura, né? Não houve processamento nenhum. Os alimentos minimamente processados, o nome já fala, né? Passaram somente por algum tipo bem pouco, né? De processamento. Então, a moagem, a limpeza, a secagem, resfriamento, né? É o caso dos grãos que a gente compra no supermercado, né? Eles passaram por um processo, mas é muito pouquinho, né? Até ser embalado e mandado pra gente. Agora, os alimentos processados, olha lá. Sofreram adição de sal, açúcar, conservantes. Então, a gente já vê nas latinhas, né? E por que tá nas latinhas? Por que tem conservante? Porque isso aqui, ele vai, com certeza, se a gente deixasse, né? Vamos dizer assim, um atum. Isso aqui vamos ver. Deve ser um atum isso aqui, né? Então, é um peixe. Imagina se eu largo o peixe lá, 3 dias, 4 dias, já tá o quê? Cheirando mal, né? E por que a gente abre aqui a latinha e ele não tá cheirando mal? Porque houve, né, colocaram ali conservantes. Os conservantes são importantes, né? Eles conservam o alimento, porém, eles fazem mal à saúde, né? Por quê? Porque, olha só, sofrem adição de açúcar, de sal, né? E de outras coisas. Então, se comidos, ingeridos, né, com frequência, vai fazer mal para a pressão, vai fazer mal para a saúde. Os alimentos ultraprocessados nem se falam, né, gente? Ó, são alimentos produzidos pela indústria, como os biscoitos, os refrigerantes, sorvetes e salsicha. Passam por muitas transformações e são pobres em nutrientes. Então, os nutrientes que tinham vão acabando. Toda vez que passa pela indústria, vai acabando, né? São pobres em nutrientes, mas recebem adição de muitas substâncias, como açúcar, gorduras e conservantes. Se consumidos em excesso, podem contribuir para a obesidade, né? Elevado excesso de peso, e o surgimento de outras doenças, né? Pressão, doenças cardíacas e tudo mais, ok? Como conservar os alimentos? Então, vai falar aqui das embalagens, que são importantes, né? Por quê? Porque vai evitar que os alimentos entrem em contato com os micro-organismos do ambiente, mas vai gerar muito lixo, né, gente? Então, tem vantagens e desvantagens, tá certo? E os conservantes, ele tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que eles vão conservar os alimentos. A desvantagem é o quê? Que essas substâncias que eles adicionam, né, se nós comermos com certa regularidade, vai nos fazer mal, não é isso? Olha lá. Aqui mostrando o chocolate, né? Desde o processo da semente do cacau, tudo como que vai acontecer, né? E a gente tem que tomar um cuidado com a frequência com que a gente come o chocolate. Por quê? Porque ele também contém conservantes, né? Então, se a gente come com certa frequência, vai nos fazer mal, tá certo? Aqui tem as técnicas de conservação, explicando como que esses alimentos são conservantes, né? Na salga, né? Tem bastante sal, né? Para poder fazer o quê? Com que o alimento desidrate, perca a água, né? E aí os micro-organismos também não proliferem, né? No caso aqui, ó, o bacalhau. A imersão em vinagre, né? Mas no vinagre, na água e no sal também, impedindo o crescimento dos micro-organismos. E a conservação a frio, né, gente? Temperaturas muito baixas, onde os micro-organismos também, né, têm dificuldade para se reproduzir, tá bom? A embalagem, a vantagem, então, que ela protege o alimento dos micro-organismos, e a desvantagem, que ela polui demais o ambiente, né? O conservante, a vantagem que conserva realmente o alimento, mas a desvantagem é que, né, se a gente come demais um alimento com bastante quantidade de conservante, a gente vai ter problemas de saúde, ok? Então, aqui vai falar de olho nas embalagens, porque que a gente deve tomar cuidado, né? O que a gente deve fazer? Cuidar da alimentação, né? A alimentação foi o que eu falei, o que vamos dizer assim, uma dieta equilibrada para um pode não ser para o outro, né? Se uma pessoa ela é um atleta, né? Ela se esforça demais, ela corre demais, ela tem um gasto muito grande de energia, claro que ela vai ter uma dieta rica, né? Em lipídios e carboidratos. Ela vai precisar dessa energia no corpo dela, né? Para poder gastar.
Uma pessoa que quase não corre, uma pessoa que é sedentária, ela tem que diminuir essa quantidade de lipídios e carboidratos, porque senão vai acumular no corpo dela, né, essas gorduras, e aí ela vai ficar obesa, né? Além de ficar obesa, né, que a gente vê que é visível, ainda vai ter sérios problemas de saúde, né? Depois aqui fala, né, o que a gente deve preferir, né, da alimentação. E aqui, gente, falando de distúrbios alimentares, tá? Então, essa aula, a tia Lúcia não vai parar muito nisso não, porque na próxima aula a gente vai voltar nesse capítulo, né, falando da alimentação, e a tia Lúcia vai entrar um pouquinho mais sobre esses distúrbios alimentares que são muito tristes, tá? A gente vai ver que são vários, né? Tem lá a bulimia, né? Tem a anorexia, a compulsão alimentar, tá? Então a gente vai estar falando sobre isso, e é um assunto muito importante na idade de vocês para tomar muito cuidado, tá? Porque a mídia muitas vezes ela cria um modelo de bonito e que na verdade não é. Bonito somos nós com saúde, podendo aproveitar a vida. Não é isso? Nós temos que gostar de nós do jeito que nós somos, tá certo? Então, gente, a gente vai voltar com esse assunto na próxima aula, tá bem? Espero que vocês tenham entendido aí, hein? Tá ok? E aí, quando a gente volta aqui, ó, as atividades são relacionadas a esse assunto, tá? Aqui vocês vão relacionar, né? O que é proteína? Aqui é lipídios, gente, tá escrito lípios, é lipídios, tá? Então, vocês vão relacionar quais os tipos de alimentos que tem, né, esses nutrientes. Aqui também, eu relacionando também aqui em letras, e aqui em numerais, tá? O que é importante a gente fazer, né, para crescer com saúde e ter energia. O que é uma alimentação equilibrada. Aqui falando do cérebro de macaco, né, que aparece lá no Indiana Jones, quem gosta, né, desse tipo de filme, vocês vão ver. É bem interessante, porque lá realmente aparece. Vale a pena assistir, tá? E na próxima aula a gente vai estar voltando, então, com aquele tema que a tia Lúcia falou, que são, né, os problemas, os distúrbios alimentares. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me manda um zap. Um super beijo pra vocês e até amanhã.